Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre conselho jurídico e consultoria jurídica. E também vou explicar para vocês qual que é o objetivo primordial desse canal. Bora para a reunião. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de hoje e eu vou explicar para vocês, como eu disse, o que é conselho jurídico, consultoria jurídica e também qual que é a missão desse canal. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtirem nossos vídeos, ativar o sininho para não perder nenhuma informação desse canal, por favor. Tá? Então vamos lá. Eu vou explicar primeiro a missão desse canal para vocês entenderem qual que é a diferença entre conselho e consultoria jurídica, tá? Eu tenho aqui esse canal como uma realização pessoal e profissional, dar acesso às pessoas menos favorecidas acerca da situação jurídica. Por quê? Porque eu entendo que ele é um precioso instrumento de informação. Muitas pessoas não sabem os direitos que elas têm, ou às vezes elas acham que têm determinados direitos, mas não têm. E aí, quando chega para mim no escritório, determinados casos, nós temos que orientar as pessoas que infelizmente ela não tem aquele direito, ou que ela às vezes não sabe que tem aquele outro direito. E aí, a pessoa ela fica perdida no mundo jurídico, que realmente ele é confuso por si só, né? Até para nós advogados, com essa insegurança jurídica que reina aí o Brasil, de altera a lei, coloca uma lei, e aí não tem a lei, o juiz entende da maneira que ele entende, e aí depois reúne vários juízes e decidem de uma forma pacífica sobre determinado assunto. Então hoje o que nós mais temos visto são juízes definir como é que trata determinados direitos, né? E aí paira a insegurança jurídica, e por ter essa insegurança, as pessoas elas ficam um pouco perdidas. Sem contar que a desinformação é muito grande, que dificulta demais o acesso a essas pessoas ao judiciário, à justiça efetivamente. Então, no meu ponto de vista, como advogada e como cidadã, é passar para vocês a forma clara de entender os direitos. E por isso que eu decidi gravar vários vídeos, e por isso que eu decidi fazer um canal no Instagram, no Facebook, para a gente poder dividir essas informações, para as pessoas não ficarem mais perdidas. Então, esse é o objetivo do nosso canal, tá? E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com conselho e consultoria jurídica? Bom, o nosso canal, o intuito é dar conselhos jurídicos, né? O que são conselhos jurídicos? Explicar para determinada pessoa de uma forma mais pincelada acerca de determinada situação. Vamos supor, um trabalhador me procura para entrar com uma ação trabalhista e ele trabalhou 5 anos na empresa, ele trabalhou, não vou nem colocar 5 anos, vou colocar 8 anos numa empresa, e há 8 anos a empresa não recolhia o FGTS dele, né? Só que ele acha que ele vai receber 8 anos de FGTS pelo período que ele trabalhou, porque de fato na cabeça dele ele trabalhou 8 anos, ele vai ter direito a 8 anos. Só que infelizmente isso não é possível. Por quê? Porque a lei trabalhista ela determina que existe uma prescrição que se chama quinquenal. O que significa essa prescrição? Significa que o trabalhador só pode exigir os seus direitos 5 anos para trás. Então ele perdeu 3 anos, e de fato ele perdeu. Só que na cabeça dele ele tinha esse entendimento de que ele ia receber os 8 anos. E aí quando ele procura o escritório de advocacia, infelizmente temos que dar essa triste notícia para ele. Ah, mas por que eu não cobrei da empresa antes? E aí fica realmente a dúvida. Às vezes o trabalhador fica com vergonha de exigir os direitos, mas e se esse trabalhador descobrisse que ele poderia ter feito essa cobrança antes de esperar 8 anos, 5 anos para poder exigir? Sueli, eu sabia que meu FGTS não estava sendo depositado com 2 anos de empresa, mas eu deixei passar porque depois a empresa ia regularizar e agora eu tenho 8 anos de empresa e eu não tenho mais como cobrar os 8 anos para trás. Porque se ele soubesse lá atrás, ele teria condições de ir na justiça ou talvez extrajudicial de conseguir resolver esses direitos de forma amigável, sem precisar levar para um processo judicial para o juiz definir como é que seria o direito aí dele. Então, o objetivo desse canal é exatamente esse, explicar para as pessoas os direitos, para elas terem condições de exigir. Por quê? Porque a pessoa ela vai lá e ela te coloca na dúvida, e aí você não pode fazer nada. Então, qual que é o nosso objetivo primordial? Explicar para essa pessoa
qual o direito que ela tem. A gente não tem como dar um conselho abrangendo todas as situações, porque cada caso é um caso, né? Nós vamos falar, por exemplo, de pensão alimentícia. Doutora, é verdade que 30% é a lei determina? Não, não é verdade. A lei não determina uma porcentagem. Ah, tá, mas todo mundo que recebe um salário mínimo vai ser 30% do salário mínimo. Não, também não é verdade. Então, depende de caso a caso. Se tiver um filho, se tiver 2 filhos, se o pai tem outra renda, se não tem outra renda. Ah, tá, mas o meu caso é aquele que não tem renda nenhuma, só tem um salário mínimo e tem um filho. Mesmo assim, ainda é relativo, porque vai depender do que o menor gasta, vai depender das condições financeiras da mãe, vai depender se esse menor ele tem algum problema de saúde ou não. Então, infelizmente, não tem como nós informarmos assim, você tem esse direito, porque às vezes esse direito ele pode ser relativizado de acordo com a situação, né? E por isso que chama conselho jurídico. E aí que entra o tópico da consultoria jurídica, porque consultoria jurídica é quando você senta no escritório do advogado, o advogado vai te dar um mini parecer a respeito daquela situação. Ele vai analisar todas as circunstâncias, todas as situações envolvendo o seu caso e vai traçar estratégias para que aquela ação ela possa ter um êxito. Então, é essa a diferença primordial, porque no conselho nós informamos de forma bem geral a situação. Então ela serve, o conselho jurídico ele serve para todas as pessoas, independente do caso dela. A consultoria não. A consultoria ela é formatada bem específica para aquele caso, para definir as estratégias, para ver como que será a situação e como que nós vamos ou entrar na justiça ou não entrar na justiça, ou talvez percorrer um caminho diferenciado do que aquele que o cliente imagina. A gente tem uma situação muito comum também, que é de uso capião. Às vezes a pessoa chega aqui, eu tenho 15 anos que eu moro no imóvel, eu tenho tudo pago, já comprei esse imóvel, o cara morreu, não passou pro meu nome, eu tenho os comprovantes de pagamento, então eu quero entrar com a uso capião. Por quê? Às vezes a uso capião ela não é o melhor caminho. Nós temos uma ação que é muito mais rápida, muito mais flexível que uma uso capião, porque é menos burocrática, que é a adjudicação compulsória. Sueli, mas qual que é a diferença? No conselho jurídico, nós explicaríamos, sim, de fato, pode ser uso capião, que é uma forma bem geral, né? Mais uma consultoria jurídica, e explicaríamos detalhadamente o que seria a uso capião e a adjudicação compulsória, até para poder especificar o caso de vocês. Então, por isso que antes de vocês tomarem qualquer providência dos conselhos que nós vamos dar, vocês têm que procurar um advogado para ele pincelar para vocês qual que é o melhor caminho a seguir no caso jurídico. Tá? Então, não tomem decisões com base em conselhos, tomem decisões com base em consultas especializadas, para vocês não errarem os direitos de vocês, tá? Porque muita gente tem essa certa desinformação mesmo, e não é porque a pessoa não estuda, a pessoa não procura saber, mas é porque o advogado ele é especialista no assunto, ele formou para conhecer as leis, né? Tal como um mecânico, eu posso falar que eu sei trocar um pneu de carro muito mal, inclusive, mas eu sei trocar, né? Mas quem vai trocar melhor? Né? Então, se eu quiser trocar um pneu, como eu já tentei, eu já estraguei a roda do meu carro, que eu esplanei o parafuso, imagina o mecânico, ele não vai poder fazer isso. Então, porque ele já tem mais especialidade para tratar o assunto. Então, às vezes eu vou fazer uma situação que vai me dar um prejuízo enorme, como no meu caso, que eu gastei R$400 para poder trocar a caixa de parafuso, sendo que se eu tivesse procurado o mecânico, eu teria gastado talvez aí R$100 ou R$50, não sei, para ele fazer a troca de um pneu. Então, às vezes, a gente tentar fazer algumas coisas vai demorar o dobro do tempo, talvez até o triplo, e vai ficar muito, muito mais caro, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Análise de contrato, por exemplo, né? As pessoas falam, eu vi um contrato na internet de um site de um advogado, eu vou pegar esse contrato, eu vou usar esse contrato como base. Gente, não faça isso, por favor. Às vezes você vai pagar uma consulta jurídica de R$200, R$300, você vai sair de lá satisfeito com todos os seus direitos resguardados e uma estratégia traçada para o seu caso, do que você tentar fazer de forma que você a priori acha que é barato e depois vai ficar caro. Então essa é a diferença que eu queria explicar para vocês do conselho jurídico para a consultoria jurídica, tá? O conselho ele é muito mais amplo e a consultoria ela é muito mais específica e ela trata o caso de uma situação mais completa e mais benéfica para o cliente, tá? Lembrando que o conselho jurídico ele tem o intuito de apresentar o direito
para as pessoas. Já a consultoria, ela tem o intuito de tratar o problema do cliente de forma muito mais específica e assertiva, para que ela não responda por problemas futuros desse direito que ela conheceu hoje, tá? Claro que ressalvando aí as alterações das leis, os entendimentos jurisprudenciais, enfim, mas em tese, se o cliente trata de uma forma o problema dele, ele sempre procurando conhecer os direitos, mudar as mudanças na lei, que é o objetivo desse canal de explicar para vocês tudo o que vai acontecendo no mundo jurídico, ele vai ter muito mais firmeza na hora de defender os interesses dele, tá bom? Muito obrigada. Como eu disse, não esqueça de inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sininho para ficar sempre a par da situação de vocês.